Prossigamos então, a partir da página 105, leitura contínua, corrente desse texto tão bom, tão bonito de René Latourelle sobre a divina revelação. E aqui ele está com o tema da revelação dos Santos Padres. Nós já passamos pelos apostólicos, os apologetas, agora entramos noutros que não deixam de ser apologetas, mas já fazem parte daqueles grandes teólogos. Irineu é o teólogo, ele oferece as bases da doutrina cristã mais fundamentais e sistemáticas. Irineu é um teólogo de profundidade, de maturidade, tanto que René Latourelle dessas duas obras, que no fim da conta é uma só, né, contra as heresias, que é apologética, ele colhe muita coisa aqui para nos oferecer, falando sobretudo deste caráter especial que é a temática da visão do filho, que leva a pessoa a viver do filho e o leva à visão do pai, é talmente importante que dá a substância daquele axioma, palavra para o mini dicionário, ok? O axioma teológico de Irineu de Leão. Quando vocês fizerem o vídeo para a segunda avaliação, se por acaso escolherem, fiquem à vontade, mas se quiserem escolher Irineu, eu ficarei muito feliz. Ele é tão extenso quanto profundo, quanto importante. Por isso, se um sabe bem de Irineu, olha, valeu porque Irineu é o básico dos demais sobre a revelação no seu período. Então, para ele, este axioma, a glória de Deus é o homem vivo e a visão de Deus é a vida para o homem, para a humanidade, é descrita com privilégio que René Latourelle nos apresenta. Página 105. Irineu admira a maravilhosa unidade e progressão do plano de revelação. Então, para Irineu, a revelação não é algo automático e que resplandece como um relâmpago. Não. A revelação tem um projeto progressivo, portanto tem um plano progressivo de revelação. Com o Verbo encarnado, culmina um processo, portanto a revelação é processual, culmina um processo que se desenvolve desde a origem do mundo. A revelação é antiga, tão antiga quanto o mundo é com o seu conhecimento. Inicialmente pela obra da criação, depois pela lei e pelos profetas, finalmente pela encarnação. Então, da obra a diversos hereses ou contra as heresias, livro 4, artigo 6º, versículo 6, sempre muito importante, que é aquilo lá, né? O Pai é o que há de invisível no Filho e este o que há de visível no Pai, e a demonstração da pregação apostólica, artigo 6º. Pois que o Verbo está eternamente presente junto ao Pai. Essa expressão de Latourelle é uma imprecisação gramatical do tradutor, não é? Ele quis dizer por quê? Porque o Verbo está eternamente presente junto ao Pai, por causa disso, está presente a humanidade, junto da humanidade, desde o começo, a dispensar continuamente as graças e os mistérios do Pai. Vamos repetir? Porque o Verbo está eternamente presente junto ao Pai, ele também está, por causa desta sua pré-existência eterna diante do Pai, ele está também presente junto e dentro da vida, da história da humanidade, desde o começo, e está trabalhando, dispensando continuamente as graças e os mistérios do Pai. Portanto, o conhecimento, a visão das obras de Deus continuam mesmo depois dos evangelhos nas obras de Jesus, sobretudo na igreja.
Aqui vem o livro 3º da Diversos Hereses, artigo 11, versículo 1. O Filho, desde o início, junto ao Pai, desde o início é o revelador. Volta isso no livro 4º, artigo 20º, versículo 7. Essa revelação do Pai pelo Verbo realiza-se progressivamente, nunca de uma vez e nem somente numa etapa. Ela obedece uma escalada, uma escalonagem de etapas durante a história. Quer Deus dar-se a conhecer porque é bom e porque o homem precisa desse conhecimento para viver. Veja que a linguagem de costura, a linha de costura de René Latourelle para ler Ireneu é a da vida e da visão que dá vida. Quer o Senhor dar-se a conhecer porque é bom. É fruto da sua bondade mostrar-se, revelar-se, e porque o homem precisa desse conhecimento para viver. Não vai viver sem ver a Deus. Visão e vida, viver e ver, ver e viver, para Ireneu de Lyon, é a dobradinha da existência. Não existe quem não vê e, portanto, não vive. Não vive. O inferno, digamos assim, em caráter escatológico, o que é o inferno para Ireneu de Lyon é exatamente não poder mais ver a Deus, não poder mais nem ver nada, é desaparecer, é não poder viver. É, porém, o homem frágil demais para suportar a visão de Deus. A visão de Deus. Livro 4º, artigo 20º, versículo 5. O homem é frágil demais para suportar ver a Deus. Bom pedagogo, sendo bom pedagogo, Deus educa a humanidade. Ele educa a humanidade para vê-lo. Ireneu compara a ação do Verbo à amamentação que habitua o homem a comer e a beber. A ação do Verbo é uma paideia. Paideia é uma palavra para o mini dicionário, né? Vamos procurar o que significa. A paideia grega é uma paideia, é um exercício de paideia, portanto pedagógico, para conduzir uma criança enquanto se habilita pelo que come, pelo que se exercita, ao conhecimento de Deus. A paideia grega. Então, como um bom pedagogo, Deus educa a humanidade. Ireneu compara a ação do Verbo à amamentação que habitua o homem a comer e a beber o Verbo de Deus e prepara-o para assimilar o pão de imortalidade que é o Espírito do Pai. Na verdade, o Verbo vai se manifestando nas suas epifanias e as pessoas humanas, ao longo da história e ao longo de toda a história, também pós-cristã, não é? Vão assimilando devagarinho este alimento que é o Espírito. O Espírito. Aqui vocês vejam que já tem o Pai, o Verbo, o Filho, o Espírito na linguagem teológica de Ireneu de Lyon. Diria alguém, por que Deus não fez o homem perfeito desde o começo? Saiba que Deus é sempre o mesmo. Incriado e considerado em si mesmo, tudo lhe é possível. Do mesmo modo que uma mãe não pode dar um alimento perfeito a seu filhinho, que seria incapaz de suportar esse alimento sólido, assim Deus. Deus também não dá todas as coisas de uma vez. As pessoas vão assimilando o conhecimento de Deus devagar. Ninguém nasce pronto, nem precisa estar pronto desde o começo, não teria graça nenhuma nisso. Também nossa fé, nossa conversão, são todas processuais. Tudo isso é progressivo dentro de nós. Religião é progressiva, tudo depende de um planejamento, de uma escalonada, de uma etapa após outra. Não há por que ter pressa, não é? Estamos no tempo certo, na hora certa, no ponto certo. Teria podido oferecer a perfeição ao homem desde o início. Era possível, mas o homem não a teria podido suportar. Era, afinal, uma criança. Então, Deus respeita os momentos
as etapas, os passos do nosso progresso. Ele mesmo nos fez em progressão e respeita esta progressão. Vamos devagar. Deus não tem pressa. Deus tem perseverança. Deus tem perseverança. Isso é um aprendizado. Ele é o divino pedagogo da gente. Por isso, nosso Senhor veio nos últimos tempos, recapitulando em si tudo o que tinha ficado para trás. A criação, a lei, os profetas, a aliança, a Páscoa, tudo. Ele recapitulou tudo isso em si. Não como lhe seria possível, mas como o poderíamos ver. Que em si tudo ele tinha, já tinha. Mas o que Jesus fez foi exatamente o divino ensino. O divino ensino. Ele ao mesmo tempo é o didáscalos e o conteúdo do ensinamento. Poderíamos ver. Para tudo respeitando as nossas capacidades. Com efeito, poderia ter vindo em sua glória inefável, uma palavra para o mini dicionário, que significa inefável, não é? Tem um livro maravilhoso sobre de trindade, mas é também de revelação. Se puderem, deem uma olhada. A lógica do inefável. Agora me escapa o autor. A lógica do inefável. Ele poderia ter vindo em sua glória inefável, cuja grandeza, porém, não poderíamos suportar, não teríamos capacidade de compreender. Era preciso que o homem primeiro fosse feito, quer dizer, depois de ter sido feito, chegasse à idade madura e se fortalecesse. Primeiro feito. Depois de feito, chegasse à maturidade e se fortalecesse. Terceiro momento, depois de fortalecido, crescesse em força. Quarto momento, crescido em força, fosse glorificado. Quer dizer, apto a vencer o pecado, o mal, o que lhe puxa para baixo, para a morte, para a cegueira, né? Para a cegueira. Então, crescido nessa força, fosse glorificado. E quinto passo, e uma vez glorificado, visse seu Senhor. Vou repetir. Feito, amadurecido e fortalecido, crescendo em força, glorificado, visionário. Feito, amadurecido e fortalecido, crescido na força, glorificado, visionário, de visão. Visse seu Senhor. Diversos hereses, livro 4º, artigo 38º, versículo 1. Pela presença cada vez mais viva de seu verbo entre os homens, Deus os vai preparando para que o vejam. Livro 4º, artigo 20º, versículo 5. Ambos os testamentos representam dois momentos na educação da humanidade. Inicialmente, o Verbo forma a humanidade por uma disciplina exterior, é a lei. Uma vez formada e capaz de agir livremente, liberta-a da escravidão da lei e dá-lhe a adoção filial. É o Evangelho. Que lindo, né? O que a lei foi uma disciplina exterior, mas que escravizou. Depois que a humanidade já estava crescida na disciplina, então o Verbo liberou a humanidade da escravidão, libertou a humanidade da escravidão da lei, ele deu uma lei interior, a lei do amor, a lei do dom, do dar a vida, a lei do amor, a lei do Evangelho. Este é o Evangelho, diz Irineu de Leão. É o livro 4º, artigo 9º, versículo 1, artigo 11, versículo 1, artigo 20º, versículo 10, artigo 36º, versículo 4. Nós ficamos por aqui e daqui a pouquinho prosseguiremos
a partir da página 106. Até logo!